Olá, estamos de volta com o podcast Memória de Joinville, entrevistando o Cristóvão Petri. E Cristóvão, a gente estava falando na primeira parte dessa nosso bate-papo sobre Hammurabi. Fico na dúvida, e não sei se você consegue visualizar bem, quem que se ajudou mais? Você ajudou a fortalecer Hammurabi ou Hammurabi ajudou você a se tornar o profissional cultural que você é hoje? Então, eu vou dizer que sem Hammurabi a gente não teria essa história, né? Uhum. E eu fazia parte de um grupo, a gente se uniu a essa associação, né? Na época que eu fazia teatro com um grupo cultural itinerante, a gente não tinha um espaço físico para se reunir. A gente se reunia na garagem, lá onde eu trabalhava, de uma empresa, na empresa da minha família. Uhum. Tinha uma garagem, a gente resolveu fazer uma garagem cultural, fizemos um palquinho lá, e chovia dentro, a gente organizou, mas não tinha como a gente tocar lá, a gente nunca conseguia conseguir uma liberação, por exemplo, para fazer... E receber pessoas. a gente fez apresentações lá, né? Uhum. Fazia parte na época também do grupo de teatro da Univille e tal, mas eles estavam construindo o prédio da Hammurabi, né? Hoje a Hammurabi tem um prédio de 2 andares, né, que foi construído com muita luta, né, pela comunidade. Eu ajudei também um pouco nisso, mais afastado, né, mas ajudei. Mas quando eu vi essa construção do prédio, que era um prédio para ter um centro de educação infantil, né, a vovó Juliana é uma moradora do bairro Itinga, era professora, e ela percebeu que a comunidade não tinha creche. Nós de Itinga não tínhamos creche. Uhum. E as mulheres precisavam trabalhar e não tinham onde deixar os filhos. Então ela doou a casa dela. Ela foi morar com uma filha em Curitiba, se eu não me engano. Ela doou o patrimônio dela para construir uma creche. E a Hammurabi não tinha sede fixa, porque a Hammurabi cedeu o seu espaço para a construção do posto de saúde. Então a Hammurabi foi uma grande lutadora para a construção, por exemplo, da escola também. A Hammurabi lutou muito para a construção da Escola Laci Flores, onde eu estudei na Escola Laci Flores, né? Até a 4ª série. E a Hammurabi não tinha sede, na época, né, tinham várias pessoas que estavam na organização dessa sede, e a filha da vovó Juliana, a dona Júlia Vieira, ela pensou assim, não, vamos doar, a minha mãe quer doar a casa, mas eu quero alguém para ajudar a organizar isso, esse espaço, e ela foi falar com a Irene, que é minha irmã, a Irene Petri, que é contadora. Ela falou, não, a pessoa que pode ajudar é a Irene. Então ela cansou, né? Ela disse que ela fez uma caminhada diversas vezes até a casa da Irene para dizer, Irene, tu precisa pegar isso, tu precisa ajudar. Então minha irmã foi uma das pessoas que disse, não, tá. E no fim minha irmã concordou e trabalhou durante anos voluntária para a construção desse prédio da Hammurabi, né? E como era minha irmã, estava lá fazendo, eu falei, Irene, por que a gente não pode, né, fazer a apresentação de teatro aqui? Vai ter o espaço, por que a gente não pode começar a fazer? Né? Então daí a gente foi se engatando, né, junto com a Hammurabi. A gente, na verdade, o itinerante, né, logo em seguida, ele já se desfez, porque a Samantha foi fazer faculdade de teatro em Floripa, o Michel também foi fazer teatro em Floripa, o Marcelo Corrente, ele foi morar na Itália, e a gente tinha a Augusta também. Eu acho que a gente ficou, eu e a Augusta, um tempo, mas aí não deu mais, né? Depois ela também foi morar fora. Hoje a Augusta mora na Colômbia. Tem um grupo que virou internacional, né? Tá aí. Mas eu continuei, né, um tempo na Hammurabi, né? E vi que estava dando certo, né? Estava fazendo faculdade, então acredito que hoje, sem a Hammurabi, né, eu não seria o que sou, né? Não posso dizer que a Hammurabi teria esse projeto cultural comigo ou sem mim, porque durante muito tempo também a Hammurabi tocou diversos projetos culturais sem a minha presença. Claro que eu tenho muito a ver com o nascimento dessa história, né? Mas acho que é um conjunto de nós. E aí você terminou a primeira parte da nossa conversa falando que até comenta, né, que se todos os bairros tivessem uma Hammurabi. E eu fiquei relacionando muito a parte cultural, né, de desenvolvimento cultural, mas até você falando da sede, que outra associação de moradores tem uma sede tão grande ou tão, né, com tanta coisa como a Hammurabi tem. Então, na verdade, a minha pergunta é,
O que falta para os outros bairros também terem a sua associação tão forte? Então, a associação, a gente pegou o viés da educação, né? Durante 20 anos a gente teve um centro comunitário de educação infantil, 20 anos. Quando chegou nos 20 anos a gente não conseguiu mais tocar esse espaço. Aí a gente hoje cede o espaço para a prefeitura ter um centro de educação infantil lá. E foi construído um outro CI. Hoje graças, né, que eu posso falar isso, falar mesmo, né, porque eu fui conselheiro durante 10 anos e eu sei das dificuldades das famílias de não ter vaga em CI. Né. O Itinga hoje, por ter 2 CIs, pela luta da comunidade, porque tanto o CI Pedro Colim também foi uma briga nossa de muitos anos, né, como agora a gente tem o CI Vovó Juliana, né, que deixou de ser CI Vovó Juliana, agora é o CI Professora Juliana de Carvalho, né? A Morab cede o espaço gratuitamente para ter esse CI. Então, assim, foi uma luta muito grande da comunidade se empenhar, de multirão, de se enganjar. Eu não sei como é que funcionam as outras associações, mas precisa muita disposição. Precisa disposição, precisa vontade, precisa luta, precisa resistência, né? Porque a gente, assim, diversas vezes, a gente pensa em desistir. Até hoje, tá? De vez em quando dá vontade de dizer assim, não quero mais isso para mim. Não quero. Porque a gente se dedica muito por uma causa, né? A gente está final de semana, como hoje, por exemplo, esse final de semana, eu vou estar dedicado à associação, como semana retrasada eu estava lá o final de semana. A gente dedica, é muito voluntariado, é muita força de vontade, a gente abdica de coisas pessoais para estar lá. Então precisa ter isso, né? E ter esse negócio de dizer, não, vai dar certo, a gente vai conseguir, né? Tem diversas associações hoje mais estruturadas, né? A gente vê que tem associações que têm uns trabalhos bem bonitos na cidade de Joinville também, mas também não tem pessoas, talvez, para se enganjar da área cultural para dizer, vamos fazer um negócio diferente aqui. Então também falta pessoas, né? Para dizer isso, né? A gente tem um exemplo da Casa Iririú, que não era uma associação de moradores, né? Era um coletivo cultural que tocou também durante muito tempo esse espaço, que era um espaço maravilhoso, que foi inspirado na Morab, né? O Cerne também nasceu lá, as pessoas... O Hélio, por exemplo, era um professor nosso lá, né? O Hélio Norberto, estavam muito junto com a gente, né? Só que a gente precisa incentivar isso, né? A gente precisa incentivar, né? Se a gente tivesse 10, que se fosse 10 espaços culturais para se apresentar em Joinville, olha que bacana. Tu monta um espetáculo, eu vou ter um circuito de 10 lugares onde a comunidade não precisa pagar o passe de ônibus, ou não precisa pegar o seu carro para vir até o centro. Vai estar lá, né? Então, precisa, né? Então, a gente precisa pensar em política pública para isso. Sim. O ponto de cultura é um pouco disso, né? A Morab foi uma das acho que é a única, talvez, associação de moradores que é ponto de cultura no estado, né? A Morab foi a única associação que ganhou um mérito cultural do estado de Santa Catarina, né? Medalha Mérito Cultural Cruz de Souza, né? Pelo trabalho que desenvolve lá. Então, é possível, a gente precisa falar que isso é possível a gente fazer, né? Só que a gente precisa de política cultural. Uma das políticas é o ponto de cultura, né? O ponto de cultura é uma política que pensa muito nisso, nessa questão de continuação, né? Que a gente tem um projeto de dizer assim, a gente vai fazer e vai continuar, né? Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje, tá? Na verdade, para pensar. Qualquer entidade desenvolve um projeto cultural. Ah, fez um ano, e as pessoas pensam, mas tu tem que conseguir seguir com as suas próprias pernas. Mas a gente é uma associação, as pessoas pagam mensalidade é 10, 12 reais. Como que a gente vai conseguir manter? Como que eu vou conseguir? A gente pede apoio para as empresas. A gente está lá lutando, a gente conseguiu, agora vai inaugurar um playground para as crianças lá no bairro, com o apoio de uma empresa do bairro. Estamos lá lutando. A gente está com o projeto de ter uma horta comunitária. Lá, estamos lá lutando também com o apoio da comunidade. Mas as pessoas não vivem de sol, né? As pessoas não vivem de ar. O artista precisa sobreviver. É uma profissão. A gente tem direito a ter um salário digno, né? A gente tem uma profissão regulamentada, a gente tem a profissão regulamentada, então a gente tem direito a isso. Daí a gente precisa se manter. Como que a gente se mantém? Com políticas públicas. Assim como tem a política pública da saúde, tem a política pública da educação, a gente precisa de uma política pública para a cultura. Já existem leis para isso. Na verdade, existe desde 88, desde a Constituição está lá, né? Já falei, todo ser humano tem direito à saúde, educação e cultura. Então tem que sair fazer isso. A gente precisa falar isso nas escolas, né? A gente precisa fazer teatro nas escolas, a gente precisa fazer dança nas escolas, precisa fazer música nas escolas. Hoje eu sou professor de uma escola pública de crianças
E pergunto para as crianças lá, quantas foram no teatro? Nunca foram. Não sabe o que é. Né? A gente precisa fazer isso já quando criança. Levar a criança para o teatro, mostrar o que é o teatro, ter o direito de participar do teatro, né? Os jogos teatrais, isso é do ser humano, né? Desde que a gente nasce, a gente brinca. Né? Então a gente precisa falar disso, né? Então tem que ter isso. E eu acho que o trabalho na escola é fundamental. É fundamental. E ali na Morabe a gente trabalha muito em parceria com a escola. Todas as pessoas, né, que foram lá eram da Laci Flores, né, que eu citei, né, o João, a Isadora, estudavam na Laci Flores e foram fazer o trabalho cultural na Morabe. Então, trabalhar junto com a escola, trabalhar junto com a comunidade, trabalhar junto com as igrejas, né? Tem que estar junto, eu acho, né? Fazer isso. Porque as pessoas também têm um preconceito, né? Você fala, eu não gosto de teatro. Nunca foi. Nunca foi. Eu lembro que a gente apresentou uma vez o texto dos palhaços, a leitura ainda, lá em Floripa, lá numa entidade. Daí eu perguntei, quantas pessoas foram no teatro? Quem nunca foi? Uma senhora de quase 80 anos falou assim, eu nunca fui no teatro, eu nunca vi o teatro. Né? Então, se a gente não faz isso desde criança, depois as pessoas perdem o interesse também, ou não gostam, ou porque não sabem também o que é. Né? Então a gente precisa pensar isso. Política educacional, política cultural, política social, né? Por que a gente não pode ter grupos de teatro nos CRAS? Né? Tem um trabalho no CRAS. O CRAS é uma instituição da assistência social, que é o primeiro que está lá no bairro, que abre as portas para as políticas públicas sociais. Né? Por que a gente não pode ter essa política integrada? Né? Que eu penso muito nisso. Né? Eu fui conselheiro tutelar durante muito tempo, e o que a gente mais discutia era a política pública em rede. Né? O conselho tutelar não vai funcionar sem a escola, sem o posto de saúde. A gente tem que trabalhar em rede, integrado, para proteger quem? A criança. Às vezes a violência acontece, a primeira pessoa que sabe é a escola. Então a escola tem que saber o que fazer quando uma criança sofreu violência física ou sexual ou psicológica. Né? Ou o posto de saúde, quando identifica, como que a gente vai atuar em rede nisso? Né? Então a gente precisa atuar em rede e pensar em políticas públicas em rede. Né? Acho que a gente está avançando um pouco nisso. Né? Eu já vejo políticas públicas intersetoriais, né? Principalmente a nível federal. Eu vejo que está avançando algumas coisas. Né? Eu vejo uns projetos que tu pode desenvolver cultura no setorial das mulheres, na Secretaria das Mulheres, né? Na área social também, mas precisa avançar mais. A gente precisa avançar mais. E a política pública, ela não acontece no alto, assim, na esfera. Ela acontece lá, no bairro. A política pública tem que estar lá na tua rua, tem que estar no asfalto. Eu digo isso. Não adianta a gente falar, não, porque lá em Brasília... Não, a política pública tem que chegar para ti. A tua rua tem que passar o esgoto, tem que ter água encanada, tem que ter, né? Tem que ter isso, tem que ter iluminação pública, tem que ter o teatro, tem que acontecer ali para ti. É ali que vai acontecer. Então ela tem que chegar no município. E do município tem que chegar no bairro. E do bairro tem que chegar na tua casa. Senão as pessoas não vão entender o que é política pública. Ela não pode acontecer numa esfera que não existe, né? Então, penso muito assim. Você teve também recentemente uma experiência no Legislativo Municipal e conseguiu acompanhar de perto essa Consegui, situação, né? consegui. É difícil, foi muito difícil assim, né? A gente vê a realidade, porque também a gente fica engessado na máquina pública, né? Fui vereador por 31 dias, né? E as coisas demoram, né? A política pública demora para acontecer, as coisas demoram. Então, a gente precisa melhorar esses processos, né? Melhorar esses processos, mas acho que a gente precisa pensar mais, é um pouco nisso que eu estou falando. O problema está lá na pessoa onde que ela mora. Quando a pessoa sai de casa, vai pegar o ônibus e a rua encheu. Né? Então a gente precisa resolver isso, é isso que ela quer que resolva. Né? Daí é óbvio que muitas vezes as pessoas não vão pensar em cultura, por quê? Porque tem tantos outros problemas, né? Que a cultura, o que é a cultura? Não precisa fazer isso. Porque eu preciso resolver um problema mais básico, né? O problema que queimou a iluminação pública na minha rua. Então, não tem médico no posto de saúde. Então, claro, só que a gente também tem que brigar que a cultura também é um direito social. O direito do lazer, do entretenimento, a gente tem um espaço de lazer no bairro, é importantíssimo, a saúde. Porque a cultura, ela está muito ligada à saúde.
E tem pesquisas que comprovam isso. Quem está envolvido com cultura, né, ou que faz uma atividade cultural, às vezes sofre menos estresse, menos ansiedade, né, está mais focado em algumas coisas. Então está muito relacionado a isso. E hoje a gente fala muito na questão da saúde mental. Cara, é incrível como a gente precisa falar sobre a saúde mental hoje. A saúde mental está afetando as crianças. As crianças lá, eu vejo na escola, a questão das crianças neurodivergentes. Cada sala de aula tem 3, 4 crianças, né, com alguma situação relacionada ao autismo, ao TOD, né, a outras situações. A gente vê isso e a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar. Precisa falar muito, porque está grave. E nem sem falar das pessoas adultas, né? Se a gente começar a falar aqui, tu vai conhecer diversas pessoas que hoje vivem à base de remédio, né? De medicação, né? Que tem diversas outras situações que a gente não está dando conta. A gente não está dando conta. Na Câmara eu falava muito disso, né? A saúde mental é uma coisa que eu vejo, isso está acontecendo no dia a dia, está acontecendo contigo, com a tua família, com a pessoa mais próxima de ti. E às vezes a gente não sabe nem o que fazer. E para atrair essas pessoas para essa questão cultural, talvez principalmente nas regiões mais periféricas, é meio um trabalho de criar plateia, né? Sim. Funciona essa questão de tratar de assuntos, de repente, que envolvem a comunidade, ou talvez algumas coisas mais leves, relacionadas até ao humor, para que realmente a pessoa se sinta mais atraída para participar? Então, na Morabe, a gente tem patinado muito isso, porque a gente teve uma pandemia no meio, né? Teve uns projetos, estava tudo desenvolvendo, estava funcionando, de repente veio a pandemia e isso, né? E agora a gente está retomando de novo. A busca por plateia sempre é isso, tu vai fazendo, vai retomando. Parece que a gente precisa fidelizar mais. Uma das formas de fidelizar mais, ter assim, essa questão de fidelidade, cartão de fidelidade, vamos fazer, né? É as pessoas podendo experimentar. Eu vejo muito isso, assim. Tu experimenta, tu gosta, opa, agora eu quero ver. Né? Então, na Morabe a gente começou muito assim, primeiro com o fruir. A gente promovia apresentações artísticas. Depois a gente foi para o fazer. A gente viu, não, já que eu estou vendo, por que eu não posso fazer? Então a ideia de que, sim, todo mundo pode fazer teatro. Todo mundo pode fazer teatro. Quando a gente estava no congresso da FECAT, da Federação de Teatro lá na Morabe, a gente estava falando sobre a questão da acessibilidade. E foi apresentar lá um grupo de teatro do Robson Benta, do Grupo Ímpar, que ele faz teatro com pessoas que têm transtorno de saúde mental. Eles apresentaram um teatro, né? E o nome do espetáculo acho que é Todo Louco, Todo Louco, eu não lembro agora o título mais humorado, mas foi lindo de ver as pessoas, né, que têm diversas situações relacionadas à saúde mental fazendo teatro. E o Robson falou assim, sim, a gente faz teatro, tanto quanto qualquer grupo aqui da federação. Então, é importante falar isso. E a gente pode fazer teatro em qualquer lugar, o Augusto Boal falava isso. A gente pode fazer teatro em qualquer lugar, inclusive no teatro. Então eu posso fazer teatro embaixo de uma árvore, posso fazer teatro na rua. Então, como a gente começou no time, a gente não tinha sede, não tinha nada, a gente se reunia nas casas. Né? E o teatro é um pouco desse coletivo. Ontem foi lindo lá o nosso grupo de teatro, porque é um grupo de teatro que é teatro canto comunitário, e eu trabalho desde criança até adulto, né? Então tem uma senhora de 61 anos e tem um adolescente hoje de 14 anos lá. A gente tinha crianças que iam participar. E a gente fez uma comida, né? Uma senhora trouxe um bolo, a gente comeu. É uma coisa, eu digo, que teatro não é terapia, mas é terapia. A gente, assim, sai de lá mais leve, a gente cria laços para a vida, a gente aprende a olhar para o outro ser humano diferente. A ver, não, aqui tem um ser humano, né? Porque dificilmente, eu acredito que dificilmente a arte, ela não mexe contigo, não mexe com a tua história. E por falar em história própria, sua história, o livro conseguiu atrair o público da comunidade porque conta a história deles ou conta a história de pessoas que eles conhecem? Fez um sucesso interno, vamos chamar assim? Acho que sim. A gente lançou o livro na pandemia, né? Foi bem na pandemia. Então a gente não conseguiu fazer um grande evento, foi um evento online, fizemos as lives, foi bem bonito assim.
A gente fala muito da história, Narnia foi distribuído em todas as escolas, né? Muita gente também adquiriu o livro. Acho que tem uma importância assim para falar sobre a nossa comunidade, porque é importante a gente registrar, né? Como eu estou falando assim, a gente às vezes não dá valor o que a gente faz, mas quando está no papel, alguém pega e vê, poxa, que legal isso. De vez em quando alguém me encontra na internet e fala, meu, Cristóvão, que legal essa história, não sabia que era assim, poxa, me emocionou, foi bonito, não sabia que isso estava acontecendo, porque também no livro eu falo das dificuldades, né? Que eu acho que a gente também tem que... A Hammurabi não é 1000 maravilhas, não é. Por diversas vezes eu me senti sozinho, me senti, olha, eu vou jogar a toalha e vou sair, não quero saber, porque a gente se sente mesmo, né? O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, eu falo. O trabalho de formiguinha é esse que a gente vai fazendo para construir o formigueiro, né? A gente até tem uma peça que a gente fala da formiguinha, das formiguinhas lá, né? Dessa metáfora para construir o que a gente faz na comunidade. E talvez há uma parte de autoestima também, né? Porque pessoas que conviveram com você, pessoas que participaram do projeto, e de repente vê a forma escrita de uma forma com que seja, né, uma forma mais positiva, talvez, ou uma forma mais dramática, a pessoa assim, poxa, eu não dava esse valor. Talvez é como se fosse o teatro playback que você falou, pega aquela história, que ele não dá nada para aquela história e você se transforma numa coisa magnífica, né? Sim. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. O playback é legal que a gente fazia, o teatro playback, a gente dizia que era um teatro playback comunitário. Inclusive a gente fez um encontro nacional de teatro playback ali na Hammurabi, né? Vieram diversos grupos apresentar e nós apresentamos o nosso playback com o Abismo, mas o nosso playback é um playback comunitário que a plateia participa muito, né? Como a gente fala da comunidade, então a história vem e a pessoa falava assim, aconteceu lá, comigo também, eu participei. A gente até tá trabalhando um pouco nesse nosso projeto de teatro, que nós vamos ter uma montagem agora, a Hammurabi faz 45 anos em maio. Nós vamos fazer uma montagem que fala um pouco sobre isso, com os nossos grupos que a gente tem lá, teatro, coral, violão, teatro infantil adolescente, capoeira. Nós queremos fazer uma montagem juntando tudo isso. E o grupo de teatro infantil e adolescente vai falar um pouco de teatro documental, que conta a história das lavadeiras do bairro Itinga. Porque o Itinga, na década de 90, comecinho de 90, a gente tinha um problema com água, porque a água não chegava nas casas. E nessa época foi construído aquele chafariz ali no centro da cidade, na Praça Dario Salles. Aí as mulheres se revoltaram e falaram, já que não tem água, a gente vai lavar a roupa, vai tomar banho no chafariz. E as mulheres se reuniram tudo lá do bairro e foram para o centro lavar roupa, fazer um movimento para isso. E a gente vai abordar um pouco sobre isso, né, num trecho dessa montagem, né? E nessa época nem a Hammurabi nem estava tão envolvida com essa história. A Hammurabi era uma reivindicadora sobre isso, mas as mulheres se reuniram por conta própria, fomos lá lavar, né? Lavar a roupa e contar. Então, e daí a gente falou isso no playback e as mulheres falavam assim, eu participei disso, eu estava lá naquele dia, tal. Então é um pouco disso, né, de contar um pouco dessa história comunitária. E nós estamos com um outro projeto muito lindo lá, se der certo a gente vai desenvolver esse ano, que é um projeto de acervo comunitário. Talvez também seja o primeiro acervo comunitário do Estado, que é uma coisa nova, uma nomenclatura nova, é que a gente tem o Arquivo Histórico de Joinville, eu trabalhei no Arquivo Histórico de Joinville, sou formado em História, e tem uma pessoa chamada lá no bairro chamado Benedito Clóvis, uma pessoa que faleceu, foi meu amigo pessoal, eu ia na casa dele, ele ajudou a construir a Hammurabi, ele pintou a Hammurabi, ele faleceu, e na casa dele tinha uma série de documentos, uma série de coisas, livros, anotações e história, e a família não sabia o que fazer com isso, e a gente resgatou esse acervo e trouxe para a Hammurabi. A gente tem uma biblioteca comunitária que foi batizada com o nome dele, Benedito Clóvis, né, lutador dito. E agora a gente está fazendo um trabalho junto com a Univille do resgate histórico desse acervo comunitário dele, que conta a história das lutas sociais da década de 70, 80 e 90. Então ele tem muitos documentos escritos, muita coisa que ele guardou, papel. É um acervo assim que tem, digamos, umas 40 ou 50 caixas de arquivos. Caramba. Que a gente está organizando. E a partir desse acervo,
a gente está começando a construir, né, guardar, buscar histórias do bairro, mas de papel, assim. A gente recebeu uma doação de uma professora com um monte de fotos, que as pessoas têm coisas que elas estão jogando fora, a gente perde. Hoje com as redes sociais a gente perde tudo, né? Ninguém mais guarda nada. Ninguém mais tem foto impressa, né? Então a gente está fazendo um resgate dessa memória comunitária, do acervo comunitário, que é uma coisa bonita, né? Isso não está no arquivo histórico, porque o arquivo histórico tem um outro viés, talvez também porque não tem até algumas coisas comunitárias lá, né? Eu sei que tem. Mas por que a gente não pode ter no bairro, né? Para as pessoas pesquisarem? Não. Eu quero saber de Joinville sobre outro viés da década de 80 e 90, vai estar lá o acervo disponível para pesquisar. Então, é uma coisa Arquivo Histórico bacana. do Itinga. A gente está chamando de acervo comunitário, né? Acervo comunitário do Itinga, né? E Cristóvão, que conselho você daria para as pessoas, como a gente falou dos outros bairros, para que se envolvam com esses projetos culturais, né, nas suas localidades? Perguntaria até, o livro funcionaria meio como um guia, talvez, para que eles possam se inspirar? Talvez possa, né? Se as pessoas quiserem, né, um livro, né, só entrar em contato com a gente lá. A gente é um preço super acessível, mas também não tem nenhum problema a gente fazer doação para as comunidades que têm interesse de ter o livro, porque o que eu mais quero é que ele seja, né, chegue nas pessoas e veja que existe possibilidade. E a gente tem, né, editais abertos em Joinville, inclusive, para associações, para fazer projetos para isso, né? A gente tem que fazer, né? Então, que a gente também faça que os produtores culturais, né, busquem as associações. Essa semana, inclusive, uma produtora cultural entrou em contato comigo e falou: "Ô Cristóvão, a gente quer apresentar nas associações de moradores." Eu falei: eu já estou mais afastado disso, porque eu voltei recentemente para a Morabe também, atuar junto com a Morabe. Eu estava afastado durante um tempo, agora que a gente está retomando, né? Desde o ano passado, que eu sou professor de teatro lá. Então eu não estou tão envolvido mais com as entidades. Na época que eu era da associação, eu estava mais envolvido com as associações. Inclusive nós, né, da associação, a gente apresentou, né, da Morabe, do Abismo, a gente fez muito teatro da Associação Ademar Garcia, na Associação ali do Bomervolt, em várias associações de moradores, eu entrava em contato e a gente promovia apresentações, né? Teve um projeto piloto também na Associação do Ademar Garcia que eu ajudei a coordenar. Só que a gente precisa ter pessoas, né? Acredito até que as associações tenham interesse, né? Acredito sim, mas a gente precisa ter as pessoas, talvez a pessoa certa, para o lugar certo para promover isso, né? Para promover isso, né? E o mais importante de tudo é também que talvez sejam pessoas do bairro. Isso é uma coisa que eu falava muito com a Bárcia, né? Ali, que existe o teatro para a comunidade, o teatro da comunidade e o teatro com a comunidade. Ou eu faço teatro com a comunidade, porque eu moro no Itinga. Então eu estou lá junto com a comunidade. Né? Então isso é diferente do que eu vou levar teatro para lá, eu faço uma apresentação e vou embora e nunca mais volto. Agora é diferente, o Cristóvão fazendo teatro aqui do bairro, ele mora no Itinga, ele está aqui falando disso. Então é bem importante que as pessoas da comunidade tenham produtores culturais, né? Só que quem quer ser produtor cultural em Joinville, quem quer fazer, é difícil, né? É difícil, porque também não existe uma formação às vezes no bairro para a pessoa fazer, né? E as pessoas precisam sobreviver, né? Mas assim, o conselho que eu dou é: não desista. É possível e a esperança, a gente tem que ter esperança, né? Tem que ter esperança. E eu sou uma pessoa com esperança. Né? Esperança está no meu vocabulário, como dizia o Paulo Freire, esperançar, né? A gente tem que esperançar, né? A gente tem que dar esperança para as crianças, né? A gente tem que dizer é possível, porque senão o que vai ser de nós, né? A sociedade está muito desumana, né? A gente está numa sociedade que a solidariedade ela tá difícil, cada vez mais difícil, né? E eu acho que o Itinga é um exemplo de solidariedade, né? A gente tem a Morabe, a gente tem as comunidades lá, a gente tem a Fundação Padre Facchini, que desenvolve um trabalho muito bonito, também está no Itinga, né? Não é à toa que está lá no Itinga, porque o Itinga desenvolveu um espírito comunitário, né? É um bairro pequeno, Itinga, talvez por isso é um bairro esquecido, né? Politicamente, a gente tem uma população muito pequena, comparada com outros bairros. Mas a gente está lá, a gente existe,
né? A gente precisa se mostrar, eu gosto de falar isso, né? Que a gente precisa também aparecer. Sim, a gente apresenta no centro, a gente mostra que a gente existe em outros espaços, a gente faz, mas a gente está lá com o pé no chão, fazendo mutirão, né? Capinando, pintando, né? Lavando, passando pano no chão. O que a gente faz lá na Hammurabi é isso. Às vezes não tem, a gente está lá fazendo. Vamos lá, não desistir. Cristóvão, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade de ouvir essa história tão bonita, né, da Hammurabi, do teatro e a tua história de vida. Obrigado. Obrigado a você. E obrigado você que nos acompanhou também em mais um episódio do podcast Memória de Joinville, e convido você que no próximo episódio com certeza terá mais um convidado que tem muita história bonita para contar sobre a nossa cidade. Eu aguardo você. Até lá!